não está quebrado. Na verdade, é uma falácia afirmar que a Previdência Social está quebrada. Inclusive, é possível afirmar que há sim receita no caixa da Previdência. Mentira! Tem muita coisa que o governo não conta para a população. Como, por exemplo, que entre 2005 e 2015 houve superávit no orçamento da Seguridade Social e o valor acumulado ultrapassou os 957 bilhões de reais. Onde foi parar esse dinheiro? Os 957 bilhões foram desviados para pagamentos de outras despesas do governo federal, inclusive para pagamentos dos juros da dívida interna. Que muitas empresas devem à Previdência, o que gerou só em 2018 uma dívida de mais de 427 bilhões. Que as desonerações concedidas pelo governo federal para empresas não entram no cálculo do tal déficit, que em 2018 chegou a 283 bilhões. Que empresas petrolíferas que participaram do leilão do pré-sal tiveram renúncia de receita de tributos. Até 2040, R$1 trilhão deixarão de ingressar nos cofres públicos. Que a sonegação fiscal não entra nos cálculos do déficit da Seguridade Social e que chega a 500 bilhões de reais por ano. E que o governo não tem políticas de combate à sonegação fiscal. Que mais de 100 bilhões de reais que deveriam ser destinados às políticas sociais em 2017 para atender a população mais necessitada, como idosos, famílias pobres, trabalhadores acidentados, mulheres e ao sistema de saúde, o SUS, foram desvinculados da Receita da União para pagar outros gastos. Todos esses exemplos servem para desmontar o argumento utilizado constantemente pelo governo de que existe a necessidade de reforma da Previdência porque haveria um enorme déficit. Mas se o sistema previdenciário é deficitário, como alega o governo, por que ele adota políticas que contribuem para diminuir ainda mais suas receitas? Estaria o governo deliberadamente colaborando para alimentar o déficit? E assim justificar a reforma da Previdência que vai beneficiar apenas o sistema financeiro? Será? No mundo todo, a recessão é um dos principais motivos que levam o sistema previdenciário ao desequilíbrio financeiro. Em época de crise e recessão, não se faz reformas que produzem redução de direitos sociais, principalmente com regras de transição que são desconhecidas da população e que deverão ser aprovadas posteriormente em lei complementar. Isso é um absurdo. Com o PIB no Brasil crescendo a taxas próximas de 1%, o que temos é mais de 13 milhões de pessoas desempregadas, quase 28 milhões de pessoas desalentadas e subocupadas, mais de 11 milhões de trabalhadores por conta própria. Ou seja, um universo de pessoas à margem de trabalho, desprotegidas, sem qualquer direito. Se estivessem trabalhando, poderiam estar contribuindo para a Previdência e, assim, para a solução dos problemas financeiros do sistema. Para solucionar o problema fiscal do sistema previdenciário, o governo deveria gerar políticas de emprego formal incentivando o crescimento, amenizar os efeitos danosos da estagnação econômica, elevando o investimento público, usar recursos disponíveis em contas especiais do Tesouro que podem servir temporariamente para enfrentar a crise. Ao invés disso, o governo federal propõe uma reforma da Previdência que vai aumentar ainda mais a precarização dos trabalhadores, principalmente dos rurais, mulheres, professoras, pessoas com invalidez ou deficiência e dos pensionistas. Com a reforma da Previdência, o governo agravará a situação de pobreza, sem resolver o problema do desequilíbrio financeiro que diz combater, sem enfrentar os privilégios. Não, o sistema da Previdência não está quebrado, está apenas em crise. Não há essa reforma da Previdência que quer acabar com o sistema público.